o slide 77, diz o anticristo e o templo. Bom, qual será o trabalho do anticristo no templo? Muitos dizem que o anticristo vai ajudar a construir o templo. Talvez, a Bíblia em nenhum momento diz isso, ok? Talvez quando ele se manifestar o templo já está construído. Talvez a aliança de paz que ele vai fazer, talvez inclua a construção do templo, tá ok? Então a Bíblia não diz que ele vai ajudar, porém eu até concordo que faz sentido se ele for um estadista poderoso, tá ok? Bom, eu coloquei 2 Tessalonicenses 2,4 que o apóstolo Paulo diz, falando sobre o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos lá. Pois bem, então o anticristo vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa descrição está clara no apóstolo Paulo. Significa que ele vai entrar lá no Santo dos Santos, tá ok? E vai querer estar ali no local onde Deus aparecia no símbolo da fumaça, da nuvem, para poder perdoar os pecados do povo. No slide 79, eu coloco aí o anticristo e a aliança de paz. Então, Daniel falou claramente que o anticristo vai fazer uma aliança de paz. Observe o que eu estou falando, irmãos. Eu não digo que esse homem seja o anticristo, eu não posso afirmar isso. Aliás, eu sempre defendo, quem me conhece, quem estuda comigo, eu sempre defendi que o anticristo, que a igreja dificilmente vai ter certeza de quem é o anticristo. Provavelmente a igreja não saberá. Só quem ficar aqui na grande tribulação que saberia, mas a princípio estarão todos iludidos por ele, né? A igreja que poderia identificar, ela é levada antes. Mas observe, esse Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia, ele é um judeu Ashkenazi, ou seja, aqueles que se dizem judeu, mas na verdade não são. E ele é um racidista, porque é a religião que domina os judeus Ashkenazi, tá bom? Bom, ele discursou para o Congresso dos Estados Unidos, ok? Há cerca de 5 dias atrás, e veja o que ele disse. Ele foi aplaudido de pé pelo Congresso dos Estados Unidos, e eu peguei esse artigo aí da CNN que diz: aos Estados Unidos, Zelensky propõe nova aliança internacional. Olha que quantidade de coincidência interessante. Repito, isso não garante que ele seja o anticristo. Talvez ele vá até apresentar o anticristo, né? Veja, no artigo ainda diz: discurso teve citação a 11 de setembro e apelo para que Joe Biden seja um líder pela paz. Mas, na verdade, quem está sendo o líder pela paz hoje? É esse Zelensky, esse judeu. O Biden não é judeu, os filhos dele todos se casaram com judeus. Ele é ligado à família de judeus, mas ele não é judeu, mas ele não é boa coisa não. Ele é um católico do norte da Europa, me fugiu agora, né? E ele é um católico, daquele católico espírita, também, lembrando lá da Irlanda, católico da Irlanda, aquele missionário patrício que juntou o catolicismo com a religião celta. Então ele é um católico da pesada, vou chamar assim. Então esse Zelensky a gente não sabe, mas esse homem, em menos de um mês, irmãos, ele se tornou uma referência no mundo. Então, tudo que está acontecendo é muito significativo. Ele chegou a pedir de Israel, Israel entrou na negociação de paz com a Rússia, incluindo França, Inglaterra, Estados Unidos. Então, esse homem é sim um candidato. A gente não devemos errar afirmando aquilo que não podemos afirmar. Mas você colocar possibilidade não é pecado, não tem erro, não tem como errar. Você pode errar, não tem como errar porque estamos colocando possibilidade, ok? Bom, virando o slide 81, eu coloquei aí uma pergunta para vocês.
Quem será responsável por apresentar o anticristo ao mundo? Bom, como eu sempre fiquei tentando calcular, né, identificar o dia, a hora, como a Bíblia profetizou da morte de Jesus, também da volta de Jesus, por isso cheguei à conclusão que seria no Yom Kippur. Então também eu pensava o seguinte: será que existe uma hora escolhida por Deus para ele permitir que o anticristo seja apresentado ao mundo? Então eu pensava o seguinte, uma possibilidade, né, que eu pensava, o dia 25 de dezembro é um dia muito significativo no paganismo. Por quê? Porque o dia 25 de dezembro era o dia de Baal, era o dia de Júpiter, era o dia de Tamuz da Babilônia, o filho de Nimrod. O dia 25 de dezembro era o dia de adoração ao Deus Sol. Okay? E toda essa adoração vem de Baal, o Deus Sol antigo, né? Então, o dia 25 de dezembro é uma data extraída do paganismo. A Igreja de Jesus deveria evitar se reunir no dia 25 de dezembro, ok? Evitar comemorar o Natal, porque isso dá margem para o engano. Mas então, o dia 25 de dezembro, ele começou a fazia parte de uma possibilidade. A outra possibilidade, que aí no caso para mim seria assim uma possibilidade maior, foi o seguinte: a Igreja Católica tirou 9 meses antes do dia 25 de dezembro e determinou que esse seria o dia da Anunciação. Bom, não sei se vocês já ouviram, tem até uma música de um cantor chamado Alceu Valença. O título da música é Anunciação. A música tem um ritmo espírita, ok? E durante a música ele diz que ouve a voz de um anjo e diz que não duvida, que já percebe os seus sinais, escuta os seus sinais, e ele diz assim: eu o anuncio nos sinos das catedrais, e diz, tu vens, tu vens. Então é uma música meio estranha. Nós sabemos que esses cantores, eu já fui do mundo, eu gostava de um cantor chamado Raul Seixas, e depois eu descobri, a maioria desses cantores, muitos deram realmente testemunho, aqueles que entraram para a igreja, dizendo que muitas das suas músicas eram dadas por espíritos, em terreiros espíritas, né? O Raul Seixas se envolveu nessas coisas, infelizmente. Então, o dia da Anunciação, ele seria o dia em que o anticristo seria anunciado ao mundo. Que dia normalmente acontece? Dia 25 de março, né? Hoje é dia 23 de março, ou seja, faltam 2 dias para a Anunciação. Aí por isso eu fiz essa pergunta aí no slide 81. Quem será o responsável por apresentar o anticristo ao mundo? Novamente, isso são possibilidades, a gente não tem como ter certeza. Mas observe o seguinte, eu coloquei no slide 82 um auditório. Esse auditório em forma de serpente, isso aí vocês verão, isso não é obra do acaso não. O homem que fala aí dentro, as pessoas que vão ouvi-lo, eles entram na boca da serpente e o homem se assenta lá entre as presas da serpente, ele se apresenta como a voz da serpente no mundo, nesse auditório aí. Slide 83, eu coloco aí o auditório e um exemplo da cabeça da serpente. O formato é intencional, irmãos, isso não foi obra do acaso não, e sem querer fiz no formato da cabeça da serpente, não. Eu comento aí, olha, o auditório em forma de serpente foi projetado por Pierre Louis e inaugurado em 1971. O site católico Rainha Maria critica o auditório, você pode pesquisar, porque é estranho um auditório, tá ok, que ele tenha um formato de serpente e que o Papa se assente lá entre as presas da serpente, é algo muito estranho. Bom, no slide seguinte, slide 84, eu coloquei aí, as pessoas que entram no auditório, essa aí é a visão deles, eles estão entrando na boca da serpente, e você vê lá no fundo as 2 presas da serpente, e uma figura branquinha lá, é o Papa, ele se apresenta como a voz da serpente no mundo. É muito estranho isso. Eu sei que a Igreja Católica não é a Igreja Cristã. A Igreja Católica, com certeza, ela é a Babilônia apocalíptica. Por isso, no mês de março agora, eu
o Mensageiro da Paz publicou um artigo meu, que o título que eu enviei foi, afinal, quem é a Babilônia Apocalíptica? E peguei os dois argumentos principais que é usado na internet e derrubei eles. Considero assim que não tem como aqueles serem verdadeiros. Eu falo, a Babilônia Apocalíptica é a Igreja Católica. E ela se apresenta. Esse aqui é um dos exemplos, né? Depois, no curso de Apocalipse, nós estamos estudando o capítulo 16, nós vamos estudar o capítulo 17, e eu vou falar muito sobre a Babilônia Apocalíptica. Bom, o slide 85, eu comento aí, esse auditório, ele tem uma figura, né, na parte de trás dela, ok? Ela foi inaugurada pelo Papa Paulo VI em 1971, mas a escultura somente em 1977. E atualmente possui o nome de Sala de Audiências Paulo VI. Sala com formato de serpente, tal como a antiga serpente, o diabo. E aí, no slide 86, tem um zoom e você está vendo o auditório mais de perto, né? E nesse momento ele está vazio, mas você está vendo uma escultura lá no fundo e está vendo as duas presas da serpente. No slide 87, eu comento, nesse mesmo auditório foi feita uma escultura para representar Jesus Cristo. Aí veja a escultura, ela está retratada aí na página 88. Há um mês atrás, mais ou menos, um homem entrou nesse auditório, falou para o Papa, Deus rejeita você, essa não é a igreja de Jesus. Aí tiraram o homem lá, né? A gente não sabe se é um cristão de fato que foi lá deixar uma mensagem para esses hereges, ou se é alguém problemático, não tem como saber, né? E eu coloquei uma pergunta, que escultura é essa? Por quê? Quando você olha para a escultura, a cabeça de Jesus, você parece que tem uma serpente engolindo a cabeça de Jesus. E quando gira essa imagem, você pode olhar de outras posições, parece mesmo uma serpente engolindo a cabeça de Jesus. É uma imagem muito estranha, muito estranha. Bom, eu sempre digo o seguinte, essa instituição para mim é provável, é uma das candidatas a apresentar o anticristo ao mundo. Essa é a função dela, essa é uma das funções da Babilônia Apocalíptica, ok? No slide 89, eu cito aí o artista que fez a escultura, ok? E eu digo aí, a Babilônia está assentada sobre os reis da terra. A Igreja Católica, ela está assentada sobre os reis da terra, então ela é uma candidata a chegar, por exemplo, agora apresentar o anticristo, a chegar a falar com Putin, a chegar a falar com Zelensky, com os governos do mundo e conseguir, então, dar início a essa aliança de paz. Essa é uma possibilidade. Quando nós estudamos sobre o falso profeta, eu disse, o Papa é um dos candidatos, grande candidato a falso profeta, ok? Nós só não temos como ter certeza. No slide 90, então eu pergunto, terá um dia proclamado para a anunciação do anticristo? Esse dia, eu digo, a possibilidade seria o dia da anunciação. O dia da anunciação é um dia possível para a manifestação do anticristo, para a anunciação do anticristo, ok? Bom, como eu disse, o dia da anunciação, ele acontece daqui a 2 dias. E acredite, veja, o Papa ele fez uma convocação de todas as igrejas, lembrando que sempre foi pregado, eu quando criança ouvia na igreja, quando jovem ouvia na igreja, sempre foi pregado, ok? Que haveria uma união das igrejas, a verdadeira igreja de Jesus, pelo menos uma parte, iria se unir à igreja católica. A igreja católica iria corromper uma parte da igreja de Jesus, ok? E, no geral, se uniria até aos pagãos, ok? Então veja aí no slide 91 o que o Papa Francisco acabou de fazer, a convocação que ele fez para daqui a 2 dias, no dia da anunciação. Está aí no slide 91. O Papa Francisco convidou todos os fiéis e todas as comunidades, então eu sublinhei aí comunidades,
Porque o que significa comunidade? São igrejas, tá bom? Ele está convidando todos os fiéis e todas as igrejas. Irmãos, corre risco da Assembleia de Deus ter representante lá. Corre risco da Assembleia de Deus ter representante. Eu não estou dizendo que vai ser, mas vamos dizer, poderá ser a apresentação do anticristo e a Assembleia de Deus talvez tenha alguém aplaudindo lá. Por quê? Porque a Assembleia de Deus está próxima da Igreja Católica, não são todas. A Igreja, a Assembleia de Deus que eu faço parte, nunca se envolveu, está longe da Igreja Católica. Mas como outras igrejas, presbiteriana, luterana, anglicana e metodista, elas assinaram em 2017 um acordo com a Igreja Católica, chamando a Igreja Católica de mãe, chamando a Babilônia Apocalíptica de mãe. Então o Papa está convocando essas igrejas. A Assembleia de Deus, se não tomar cuidado, vai ter pastor lá dizendo, aplaudindo o Papa, atendendo esse chamado. Slide 92, aí continua a convocação, né? Ele convoca todas as comunidades, todas as igrejas a se juntarem a ele em 25 de março, dia da Anunciação Cristã, na verdade é a Anunciação Católica, que existe a possibilidade de ser o dia da Anunciação do Anticristo. Ele diz, na realização de um ato solene de consagração da humanidade. A quem que a humanidade vai ser consagrada? Especialmente da Rússia e da Ucrânia. Quando eu vi essa convocação do Papa, eu achei isso muito estranho, né? Essa convocação, irmãos, ela aconteceu há 2 dias. Há 2 dias o Papa fez essa convocação. Você pesquisa na internet e você vai achar essa convocação. Pois bem, slide 93. Eu comento aí, a guerra da Ucrânia e o arrebatamento. Presta atenção no texto, eu digo. Além de, possivelmente, é uma possibilidade, né? Ok? Não estou dizendo que vai acontecer, que fique bem claro, estou repetindo diversas vezes. A igreja deve olhar para as possibilidades, sem afirmar. Então, além de possivelmente servir de plataforma para a manifestação do anticristo, essa guerra, ela pode ter sido organizada para fazer o anticristo aparecer no mundo. Ok? Então, além de servir de plataforma, a guerra da Ucrânia pode fazer com que o arrebatamento não seja percebido pelo mundo. Se chegar uma ameaça, Estados Unidos e Rússia, que os especialistas dizem que eles podem acabar com a vida na Terra 11 vezes, se eles estiverem numa ameaça de guerra atômica, o mundo só vai falar nessa guerra. Se nesse momento o anticristo estiver sendo apresentado e a igreja sendo arrebatada, qual o espaço que haverá para o arrebatamento da igreja? Na mídia não vai ter nenhum. Ah, pastor, mas e os crentes que ficarem? Meu irmão, os crentes que ficaram, suposição, no meu entender, eles vão desaparecer. Quem acredita no arrebatamento, se desviou do evangelho e viu seus amigos da igreja, seu pai, sua mãe ou seu filho que era cristão desaparecer, ele vai desaparecer também, vai desaparecer dos grupos de zap, né? Já, pessoas mandando mensagem, você foi ou ficou? Mas vai ter gente desaparecendo, ok? Então o arrebatamento é uma possibilidade, estou, né, colocando aqui hipóteses de coisas que poderiam acontecer. Quando vai acontecer, nós não sabemos, ok? Será que vai ser daqui a 2 dias? Não tenho nem ideia, ok? Estou colocando possibilidades, para ficar bem claro que eu não estou afirmando. O slide 94, observe essa notícia. Zelensky faz apelo ao Papa Francisco para fim do sofrimento na Ucrânia. O presidente ucraniano pediu o papel mediador da Santa Sé para encerrar conflito que já deixou mais de 117 crianças mortas. Olha só, o Papa Francisco, ele talvez, né, atenda a esse pedido, vai se envolver. E será que vai ser daqui a 2 dias? Quando que houve esse apelo? Você tem a data aí, dia 22 de março, saiu na revista Veja, está na internet, ou seja, ontem, hoje é dia 23 de março. Então, é um momento muito significativo que nós estamos vivendo. No slide 95, saiu na Folha Livre, você pode pesquisar, você vai encontrar.
Presidente Zelensky convida o Papa Francisco a visitar a Ucrânia. Bom, eu não sei se esse Zelensky é o anticristo. Eu sei que ele se diz judeu, mas não é. Ele é um judeu Askenazi. Ele é um racidista. Racidismo é a religião da Ucrânia, que nasceu na Ucrânia e domina o judaísmo lá na Ucrânia. Então, ele repentinamente, ele apareceu no mundo e hoje é o homem mais aplaudido no mundo, na ONU, nos congressos do mundo, é o homem que mais aparece. Já foi indicado até como, já foi indicado para receber o prêmio Nobel da Paz, foi indicado por pessoas, né? Pessoas falando dele receber o prêmio Nobel da Paz em menos de um mês, um homem que a gente praticamente não ouvia falar. Aí descobrimos que, como ele chegou ao poder, foi tudo planejado, parece, né? Ele era um comediante, um artista, e lá na Ucrânia ele criou uma série intitulada O Servo do Povo, em que ele protagonizava o papel principal, o presidente da Ucrânia. E era um homem muito bom, que fazia coisas muito bom, e foi muito assistido na Ucrânia. Ou seja, aquele homem se tornou uma sumidade, muito bem visto na Ucrânia, aplaudido por todos. 3 anos de série, veio a eleição, ele se candidatou e ganhou. Então parece até que foi programada a chegada dele ao poder, ok? Não estou dizendo que ele é o anticristo. Não sei se o anticristo vai surgir lá, tá bom? Até porque, por exemplo, eu não sei a ascendência dele, se ele está, por exemplo, entre esses racidistas, descendentes do Menachem, que foi o homem que se apresentou como Messias e morreu em 94. Isso são todas possibilidades. Eu estou fazendo esses vídeos com vocês para mostrar que nós devemos estar atentos, porque os sinais estão se multiplicando, estão ficando mais vivos. O slide 96, eu comento com vocês, aí estamos chegando no finalmente. Eu botei um título aí, Armagedon Teológico. Aqueles que defendem que o Armagedon não será uma guerra física, mas será uma guerra doutrinária, uma guerra teológica, ou seja, a intenção de botar o espiritismo em Israel. Hoje, os israelitas não aceitam oficialmente, mas eles já aceitaram, lembre-se, um espírita, um judeu racidista, Askenazi, ou seja, um que se diz judeu, mas não é, tá bom? Assentar-se como governador, como governo de Israel, como primeiro-ministro de Israel. Então eu comento aí, ó, Israel e a igreja estão passando por um momento semelhante. Israel está sendo atacado pelo espiritismo racidista. É muito forte hoje em Israel o espiritismo racidista, ou o judaísmo racidista, como eles dizem, que eles não falam espiritismo, mas é espiritismo. Está espalhado no mundo todo. No Brasil tem muito racidista. Se você pesquisar racidismo no Brasil, você vai encontrar, ok? Slide 97. Israel e a igreja estão passando por um momento semelhante, né? Israel sendo atacado pelo espiritismo racidista. Slide 98. A igreja está sendo atacada pelo espiritismo maçônico. Irmãos, o espiritismo maçônico, ele domina muitas igrejas. Tem igrejas, se você pesquisar na internet, quem trouxe ela para o Brasil foram os maçons, foi o satanismo. Por exemplo, os primeiros missionários da Igreja Batista Reformada não é a Igreja Batista Geral. A Igreja Batista Geral é uma igreja que nós consideramos cristã, mas a Igreja Batista Reformada, você pode pesquisar na internet. Eles declaravam, eles não escondiam isso não. Eles chegavam no Brasil, abria uma igreja batista e uma loja maçônica. Na verdade, abriu uma loja maçônica e uma igreja batista. Eles eram missionários maçons. E aqui também abriu uma igreja batista. Isso é muito estranho. O fundador da igreja presbiteriana no Brasil era maçom. Como assim o satanismo investia em igreja? A igreja luterana diz que não tem problema. O luterano pode ser maçom, ou seja, pode ser satanista. Então nós temos que tomar cuidado, porque existem algumas igrejas que elas são dominadas. A Assembleia de Deus tem que tomar cuidado. Sempre digo, a Assembleia de Deus não é a única igreja cristã.
Eu cito a Assembleia de Deus, que é a igreja que eu frequento, né, que eu participo. No slide 99, eu digo aí, as igrejas que foram trazidas para o Brasil pelo satanismo maçônico estão se aproximando da Assembleia de Deus. E, infelizmente, as portas da Igreja de Deus estão sendo abertas para esses espíritas disfarçados de cristãos. Porque quem é maçom é espírita, não tem jeito. Ok? Então, eu estou mostrando com isso para nós tomarmos cuidado. E presta atenção, eu disse para vocês que o racidismo, ele era predestinado, a expressão que alguns usam, eles eram calvinistas, eles acreditam no determinismo, ok? E eu vou aproveitar agora, eu vou citar um texto de onde as igrejas reformadas, todas as igrejas reformadas, até a Igreja Batista Reformada, Igreja Presbiteriana, Luterana, Anglicana, Metodista, esse texto aqui, ele é defendido por todas as igrejas reformadas, porque foi criado pelo catolicismo, e elas seguiram o catolicismo na doutrina da predestinação. Bom, eu vou extrair um texto aqui da Confissão de Fé de Westminster, ok? Que diz o seguinte: pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Isso é um texto reformado. Ele diz que os anjos que pecaram, eles pecaram porque foram predestinados. Os anjos que ficaram fiéis porque foram predestinados, tá ok? Slide 101. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem acrescentado e nem diminuído. É inacreditável que os reformados sigam essa doutrina e eles não vejam o satanismo que existe por trás dessa doutrina. Aqui existe uma apologia a Satanás. Porque se Deus ordenou que o querubim ungido pecasse e se tornasse Satanás, quem é o responsável pelo atual estado dele? É claro que seria Deus. E isso é pregado pelas igrejas reformadas. O mesmo eles fazem em relação aos homens. Mas em relação aos anjos é importante nós frisarmos, porque essa é uma apologia do dragão. O dragão, ele é o dragão destruidor porque Deus teria ordenado ele. Ou seja, o mal, a destruição, tudo, não foi uma escolha do querubim ungido. Ele foi vítima da ordem de Deus. É uma doutrina absurda, é uma doutrina satanista. Mas essa doutrina, ela domina a Igreja Católica, foi criada por Agostinho de Hipona, o elaborador da teoria da guerra santa, da guerra justa. Todas as mortes da Igreja Católica nas cruzadas foram com o carimbo de Agostinho de Hipona e muitas outras. As mortes das igrejas reformadas, Lutero que matou, Zwinglio, Calvino, normalmente afogavam os cristãos que não aceitavam o batismo infantil, tudo baseado na teoria da guerra santa de Agostinho de Hipona. Todos eles seguem essa doutrina satanista e pior, essa interpretação que Agostinho fez da predestinação e que os reformados seguem, ela está entrando nas Assembleias de Deus. Então, irmãos, o que eu vejo? O judaísmo e o cristianismo, ambos estão sendo atacados pelo espiritismo, porque essa interpretação da predestinação, como eles colocam, é espiritismo sem dúvida nenhuma, porque é uma defesa de Satanás e é uma acusação a Deus. Em qualquer tribunal do mundo, Deus seria condenado como mandante. E para finalizar, vamos pegar a palavra de um falso profeta desses últimos dias, John Piper, que se identifica como predestinado, né? Perguntaram a ele, se Deus é bom, por que ele permitiu esse ataque das Torres Gêmeas? Olha o que esse maldito diz. Ele diz o seguinte: aquilo ali não é questão de permissão. Tudo isso foi colocado por Deus no coração de todas essas pessoas. Deus colocou no coração dos americanos que eles pecassem. Depois Deus queria punir os americanos, Deus colocou no coração desses terroristas que eles jogassem aquele avião na torre. Esse homem faz um desserviço ao cristianismo. O pecador que ouve isso, ele fala, então não adianta, está tudo determinado. Enquanto o verdadeiro cristão diz, Deus não protegeu os americanos, assim como não protegeu os judeus, porque eles escolheram com seu livre-arbítrio o caminho mau. E o livre-arbítrio era a doutrina pregada por todos os cristãos, 100% dos escritos cristãos, até Agostinho de Hipona.
Você acha que esse homem que defendia o purgatório, salvação da alma após a morte, usava o incenso de Júpiter, né, do paganismo, adquirido do paganismo, que defende a teoria da guerra justa, que a igreja pode matar para implantar o reino de Deus? Esse homem tinha autoridade para mudar a doutrina da salvação de livre-arbítrio para predestinação, para ordenança de Deus, para determinismo? É claro que não, mas tem cristão caindo nesse engano.